Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a profissão do coach. Vamos falar e refletir sobre a profissão, suas áreas de atuação, sobre os comportamentos que precisam ser analisados com cautela e também os pontos que podem convergir com a fé cristã. Nós vivemos um tempo em que a busca por desenvolvimento pessoal e profissional cresce cada vez mais. Nesse cenário, surge a figura de um coach, alguém que auxilia as pessoas e a alcançar metas e desenvolverem habilidades. Mas nós, como cristãos, nós precisamos analisar tudo à base da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que nós temos como nosso manual. E está escrito, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Então, o que é a profissão de coach? O coach, ele é um profissional que atua no desenvolvimento humano, auxiliando as pessoas a fazer o quê? O que o coach auxilia? Ele auxilia a definir metas, desenvolver liderança, melhorar o desempenho profissional, trabalhar a inteligência emocional, organizar tempo, produtividade, planejar uma carreira ou negócios. Agora, quais são as áreas de atuação de um coach? O coaching, ele é um life coaching. Ele atua como coaching de vida, ele atua como coach executivo, ele atua como coach de carreira, de financeiro, liderança, coach cristão. O nosso foco principal é ajudar, no caso, o coach, né? O foco principal de um coach é auxiliar seu cliente a sair de um ponto A e chegar até um ponto B, com clareza, objetivos e um plano de ação que venha dar certo. E quais são os comportamentos que são inapropriados observados em alguns coaches? Comportamentos que exigem discernimento. Então, que nós precisamos discernir através desses comportamentos. Um dos principais que eu tenho observado é a falta de modéstia. Existe uma exaltação exagerada da própria imagem, autopromoção constante, culto à personalidade. É onde entra a idolatria, que nós devemos ter cuidado, cautela, porque a Bíblia nos ensina a humildade. O que se exalta será humilhado. Lucas 14:11. Ponto 2. A ser observado em seu comportamento é a falta de abnegação. Alguns discursos enfatizam apenas o eu, o sucesso individual, a realização pessoal acima de tudo, sendo que acima de tudo está Deus. O Evangelho nos ensina que se alguém vir após mim, nega-se a si mesmo. Então quem tem que ser exaltado é o nome de Deus, o nome do Senhor. O outro comportamento é ênfase exagerada nos bens materiais. São promessas de riquezas rápidas, com o final de sucesso absoluto. O resultado vai ser um sucesso absoluto, não tem erro. Só que o Senhor Jesus nos fez o alerta, que onde há o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Mateus 6:21. Quarto, idealização pessoal e familiar. Apresentação de uma vida perfeita, sem lutas, criando comparação e frustração. A Bíblia mostra líderes reais, com falhas, e dependentes de Deus, que foi Moisés, Davi. Apesar dos riscos, existem pontos positivos também, que estão alinhados à palavra de Deus. Por exemplo, a liderança. A Bíblia, ela valoriza a liderança servidora, ensinada por Jesus Cristo. Quem quiser ser o primeiro, seja servo. Está escrito em Marcos 9:35. Um outro ponto importante na profissão de coach é a gestão do tempo. Efésios 5:16 fala sobre remir o tempo. Organização e disciplina são princípios bíblicos também. Então,
Inteligência emocional. Provérbios ensina sobre o domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Está em Provérbios 16:32. A busca por conhecimento e aperfeiçoamento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimentos. Provérbios 1:5. Vida comunitária. O cristianismo, ele não é individualista. Atos 2 mostra a igreja vivendo em comunhão. Nós temos 3 orientações práticas para o discernimento cristão. Quais são essas orientações? Primeiro, nós devemos observar o centro da mensagem. É Deus ou algo humano? Ensinos alinhados com Cristo exaltam o nome de Deus, exaltam a Deus e não apenas o sucesso pessoal, porque o nosso sucesso depende de Deus. Segundo, analise os frutos. Jesus diz que pelos frutos é que a gente conhece a árvore. Então, o conteúdo promove o quê? Humildade, serviço e ética. Compare sempre com a palavra de Deus, sempre. Nenhum ensinamento deve se substituir ou contradizer com a Bíblia, com a palavra, pois a Bíblia é nosso manual de instrução. A Bíblia Sagrada é o nosso padrão final de verdade. Então, são pontos que nós devemos analisar com relação a essa profissão. Ela pode ser muito útil na nossa vida cristã, quando ela é aplicada e sempre quando ela está de acordo com as orientações bíblicas, mas ela também pode ser perigosa, porque ela pode nos levar à idolatria. Mas com a profissão de coach, a gente pode definir metas, desenvolver a liderança, melhorar nosso desempenho, trabalhar com nossa inteligência, organizar nosso tempo, planejar uma carreira. Podemos ter sucesso sim, contanto que nós tenhamos cuidado, tudo seja examinado através das escrituras, porque, como eu disse anteriormente, as escrituras ela é o nosso manual de instrução. É o nome de Deus que deve ser exaltado. É através de Deus que tudo se move, que tudo suporta, que tudo convém para nós que somos cristãos. Então, aqui, chegando ao final, a gente pode concluir o seguinte: que o coaching, como ferramenta de desenvolvimento, ela pode ser útil quando submetida aos princípios cristãos. Porém, sem discernimento, ela se torna um instrumento de exaltação do ego, do materialismo, é onde entra a idolatria. Nós, como cristãos, nós somos chamados a viver uma vida de equilíbrio, uma vida de humildade e um propósito eterno. Nossa vida tem que ser eternamente um propósito. O verdadeiro sucesso não é apenas alcançar metas, mas cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Então, eu desejo aqui que nós possamos crescer, desenvolver habilidades, que nós possamos liderar, que nós possamos organizar a nossa vida, mas sempre com Cristo no centro. Aqui estão meus agradecimentos a todos vocês e meu muito obrigada e boa noite.